Lili pede calma para Rafael e diz que o resultado do exame sai hoje e que aí sim eles podem conversar. Germano, que está escutando a conversa, fica atordoado e sai da casa. Rafael fala que ela pode contar com ele sempre. Lili agradece, mas diz que espera que não seja necessário. Rafael diz que isso é pela história deles. Ele dá boa sorte e vai saindo. Mas Lili chama ele e diz que quer muito que ele seja feliz. Rafael então sai. No Flor do Lácio, Elisa fala para a mãe que Arthur quer que ela faça um cursinho rápido de Paris e que ela não pode chegar lá na França perdida. Gilda dá boa sorte e a ruiva vai saindo. Hugo chega e Elisa sai. Hugo pergunta se Gilda está bem e ela diz que só vai melhorar quando descobrir quem está pegando o dinheiro dela e que vai armar uma armadilha para pegar esse ladrão. Hugo diz que ela ainda está desconfiando de Riscado e Gilda diz que não pode acusar ninguém sem provas. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Carlinhos vai contar toda a verdade para a mãe que está pegando dinheiro ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Riscado vai voltando com as crianças para o Flor do Lácio e Carlinhos vê Dino e diz para Riscado que vai buscar umas figurinhas com um amigo. Riscado resiste um pouco, mas diz que tudo bem e entra no bar com Daisy. Carlinhos encontra com Dino, que pede mais dinheiro. Carlinhos diz que dá um jeito e Dino diz que encontra o filho no mesmo lugar. Carlinhos então volta para o bar. Montanha vai arrumando a quadra e Maristela chega para falar com ele. Ela pergunta se tá tudo certo para o encontro deles. Montanha confirma e Maristela vê Rosângela e corre para falar com ela. Maristela, conversando com Rosângela, começa a falar uma das passagens que tem em um de seus livros de autoajuda. Rosângela não leva muito a sério, mas Maristela diz que queria dar um toque e diz que Floresval sempre fugiu do casamento dela, igual o diabo foge da cruz, mas que agora ele pediu Rosângela na frente de todo mundo e que ama ela de verdade. No estúdio, Floresval chega com o vestido das fotos e Kátia começa a dizer que Floresval devia estar galinhando por aí. E Lurdinha completa dizendo que ele não presta. Lu acalma a situação, mas as duas dizem que só vão fotografar quando Floresval sair do estúdio. Mas Floresval fica cabisbaixo e triste e sai do estúdio. E Lurdinha diz que ele deve estar na pior mesmo. Floresval sai e Leila conversa com o Rafael, que diz que quando fica meio à toa, ele pensa na possibilidade dele ser pai. Leila diz que trabalhar é o melhor remédio. Rafael diz que outra coisa também seria, mas a menina não colabora. Ele sai, mas ficam trocando olhares. Elisa chega no apartamento de Arthur e se depara com um apartamento todo diferente e bem frio. Estelinha e Maurice aparecem dizendo que eles estão no outono de Paris. Cida, com uma sanfona na mão, diz que não consegue tocar sanfona, mas Maurice diz que isso é acordeon. E Estelinha diz que Cida não nasceu para ser rica. Estelinha começa a falar em francês e Arthur fala que sua mãe disse que é para Elisa trocar de roupa e entrar no clima. Gilda vai ajudando Daisy na tarefa escolar e Carlinhos chega e Gilda fica furiosa que o filho voltou sozinho. Daisy diz que Riscado não queria deixar, mas que o irmão foi mesmo assim. Carlinhos manda Daisy calar a boca e Gilda fica mais brava ainda e diz que o menino vai ficar de castigo e coloca ele sentado em uma mesa. Riscado desliga o telefone e fala que os camarões chegam hoje. Gilda diz que se ela não estiver lá, é para Riscado pegar o dinheiro que vai estar na gaveta. Mas Carlinhos fica com o pescoção escutando tudo. Enquanto todo mundo está lá fora, Carlinhos vai até o caixa escondido e pega o dinheiro que Gilda tinha deixado lá. Gilda vai conferir se o dinheiro está na gaveta
e ela percebe que não. Ela chama Riscado e pergunta se ele pegou o dinheiro, mas Riscado diz que não e sai. Gilda vai falar com Hugo e diz que o dinheiro sumiu de novo. Hugo fala para ela procurar direito. Gilda diz que ela já olhou e que só ela e Riscado sabiam onde estavam, e que o Riscado é o ladrão. Lili fica sabendo por telefone que o resultado do exame já saiu. Ela entra no site e olha o resultado e fica muito nervosa. No Flor do Lácio, Gilda vai falando para Riscado confessar que foi ele e que isso é crime. Elisa chega e pergunta o que está acontecendo. Riscado diz que Gilda está acusando ele de ter roubado dinheiro. Gilda diz que se ele devolver tudo agora, ela promete que não chama a polícia. Elisa diz que tem certeza que Riscado não fez isso. Gilda diz que não vai chamar a polícia, mas ali ele não pode trabalhar mais. Carlinhos e Daisy vão assistindo a cena e Riscado diz que ele não quer trabalhar com quem acha que ele é ladrão. Ele então tira o uniforme, se despede das crianças e sai. E Carlinhos fica triste com a situação. Na mansão, Germano chega e Lili diz que estava preocupada e na lata revela que está grávida. Germano diz que sabe. Lili pergunta como. Germano diz que não sabe nem por onde começar e diz que não se importa de quem é o pai dessa criança. Ele vai ser o filho deles e revela que ama a Lili mais do que tudo e que vai amar essa criança também, mesmo que ela seja filho do Rafael, e que ele vai amar essa criança como ama Sofia, Fabinho e Elisa. Lili fica chocada com a situação. Germano garante que essa criança vai ter o mesmo amor. Lili diz que ela não falou antes, mas Germano interrompe ela e diz que isso não importa e que Lili é tão incrível que ela aceitou Elisa sem pestanejar, sabendo que era fruto de uma traição dele. Lili pede para falar e diz que não queria falar até o resultado, porque não tinha certeza de quem é o pai, mas que agora ela já tem. Germano pergunta quem é, mas Lili não fala. Na casa de Cassandra, Fabinho diz que até agora nada dos pais, mas tomara que eles estejam se entendendo. Cassandra diz que tá muito arrependida de ter contado. Fabinho diz que agora é torcer para tudo dar certo. Na mansão, Germano abraça Lili e diz que ela vai dar mais um filho para ele. Germano diz que nessa idade ele achava que ia estar cuidando do neto. Lili diz que fazia muito tempo que ela não via esse brilho no olhar dele, mas revela que ainda está um pouco assustada e que não é mais menina. Germano diz que os médicos vão cuidar bem dela. Lili diz que está com medo e fica se perguntando onde errou com Sofia. Germano diz que eles não erraram e que eles só idealizaram demais Sofia, porque ela era uma sociopata e não perceberam os sinais de desequilíbrio, mas que isso não vai acontecer mais, porque ele vai estar ao lado dela. No orfanato, Carolina encontra com Gabriel e diz que tem uma surpresa para ele. Cláudia aparece e Carolina diz que queria muito levar Gabriel para passear. Cláudia diz que não vai dar, mas Gabriel pede por favor. Cláudia diz que precisa falar com Carol e fala para ele ir brincar. Ele sai e Carolina entra na sala de Cláudia e pergunta o que houve. Cláudia diz que o juiz não vai dar a guarda provisória do Gabriel. Carolina pergunta por quê e Cláudia diz que descobriram que a Megera tem um processo judicial e que aí não pode ser feita a guarda provisória. Carolina diz que esse processo não é nada demais. Cláudia diz que a Megera tinha que ter contado e que não podia ter alimentado as esperanças de Gabriel. Carolina diz que parece um castigo e pede ajuda de Cláudia, mas ela diz que não pode fazer nada. Carolina, chorando, pergunta o que ela faz agora. Cláudia diz que Gabriel estava com esperança de que ia ter uma mãe e diz que a Megera precisa se afastar dele o quanto antes. No apartamento de Arthur, Estelinha vai sendo a guia de passeios deles por Paris, no rio Sena que corta a cidade. Imagens vão sendo projetadas na parede e Arthur fala para Elisa que essas fotos são das primeiras viagens deles para Paris. Eles então vão passando as imagens
e mostrando os pontos turísticos de Paris. Mas de repente, uma foto de umas pernas de umas moças aparecem e Estelinha fica furiosa com o marido e diz que acabou o passeio e sai. Maurice vai atrás dela e Arthur diz que Paris vai ser uma festa. Kátia vai voltando com as crianças da escola e Carlinhos vê Dino e diz que vai na casa de um amigo. Kátia acha estranho, mas acaba deixando. Carlinhos encontra com o pai e entrega o dinheiro para ele. O menino diz que é melhor eles pararem porque Riscado foi demitido. Dino diz que é uma pena, mas que eles não têm culpa e que ele é o pai do menino. Dino diz que está muito orgulhoso do filho. No orfanato, Gabriel entra triste na sala de Cláudia e pergunta por que ela não deixou ele ir com Carolina. Cláudia diz que Carol foi viajar e que é melhor o menino não pensar muito nela. Ele sai e Cláudia diz que parte o coração dela ver o sofrimento dele. Liara diz que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo, porque assim que Carol soubesse a verdade sobre Gabriel, ela ia desistir da adoção. Cláudia diz que o menino não merece isso, mas Liara diz que ela não podia ter feito isso. No brechó de Carolina, Dorinha faz mais uma venda e diz que a loja tá um sucesso, mas Carolina continua triste e diz que não tá conseguindo parar de pensar em Gabriel. Dorinha fala para a irmã pedir para Elisa tirar a queixa. Carolina diz que pelo Gabriel ela tem coragem de fazer tudo, mas se pergunta se Elisa vai perdoar ela. No carro, Peçanha vai reclamando do dinheiro que Dino conseguiu e diz que isso é uma mixaria e diz que esse dinheiro que ele emprestou vem de gente barra pesada. Dino diz que tá fazendo o melhor que ele pode. Peçanha diz que investigou a vida de Gilda e descobriu que ela está tendo um caso com um homem que ganhou na loteria e fala para Dino dessa vez não fazer nenhuma besteira e conseguir o dinheiro de verdade, já que ficar devendo para ele não é bom, porque Dino é o primeiro a rodar. Dino diz que não sabe como vai arrancar a grana de Hugo. Peçanha diz que imaginou que ele ia dizer isso e fala para Dino se virar. No Flor do Lácio, Gilda fala para Carlinhos que ele não pode ficar sumindo assim. O menino se desculpa e Gilda manda ele ir para casa. Ele sai e Carolina chega e diz que quer falar com Elisa. Gilda pergunta o que ela quer com a filha. Carolina diz que só quer conversar. Gilda diz que ela saiu e que não vai deixar a megera atrapalhar a vida de Elisa de novo. Carolina diz que não é nada disso e revela que vai ficar esperando. Elisa chega no bairro de Fátima com Arthur em seu carro e agradece ele pela carona e pelas aulas. Arthur diz que eles se veem na próxima aula. Mas Arthur vê Carolina no Flor do Lácio e estranha, e diz que vai descer também. Elisa entra no bar e Gilda diz que a megera está esperando por ela faz um tempão. Carolina diz que só quer que a ruiva escute ela. Ela então começa dizendo que sabe que fez muito mal a Elisa, que prejudicou de toda forma. Elisa diz que é tarde demais para ela se arrepender. Carolina diz que largou tudo e que está tentando recomeçar, mas que precisa da ajuda da ruiva. Arthur diz que essa conversa não está fazendo sentido. Elisa diz que isso é inacreditável e fala para a megera sair de lá. Carolina então se ajoelha e diz que rasteja e faz tudo que a ruiva quiser, mas pede para ela retirar a queixa contra ela e que é com o coração sangrando que ela está pedindo isso. Elisa manda Carol parar de show e puxa ela para levantar. Carol fala que Arthur conhece ela e que sabe que ela não estaria ali se não fosse um motivo muito forte. Arthur confirma e Carolina revela que quer adotar uma criança. Arthur também confirma. A megera diz que com esse processo ela não vai conseguir adotar a criança e que não pode também ser mãe biológica. Arthur diz que conhece Carol e que ela não está mentindo. Elisa diz que precisa falar com o advogado e liga para ele e diz que aconteceu um imprevisto. No orfanato, Cláudia encontra com Gabriel triste, dizendo que está esperando Carol ir buscar ele. Cláudia diz que Carol viajou e que ela não vai voltar mais. Gabriel
pergunta se ela desistiu dele. Cláudia diz que não quer ver ele falando isso, e que o mundo dos adultos é muito complicado, e que ele é muito novo para entender. Gabriel pergunta o que ele fez de errado. Cláudia diz que ele não fez nada de errado, e que eles vão tomar agora a vitamina mágica. Gabriel pergunta por que ele só toma, e Cláudia diz que todas as crianças ele é o preferido dela. O advogado chega e pergunta o que está acontecendo. Elisa pergunta se ela quiser tirar a queixa em cima de Carolina, se ela consegue. Jonatas pergunta se Elisa vai mesmo fazer isso depois de tudo. Elisa pede calma e o advogado pergunta por que dessa desistência. No Flor do Lácio, o advogado explica que não tem como livrar Carolina do processo e que o que dá para fazer é aliviar a pena para cima dela. Carolina diz que não adiantou nada ela ter ido. Elisa diz que a megera sabe que fez por merecer esse processo, mas que ela faria qualquer coisa para Carolina conseguir adotar a criança. Carolina agradece e diz que só sente muito pelo Gabriel, que não tem nada a ver com isso, e sai. Arthur vai atrás dela e diz que vai acompanhar ela até em casa e que não quer deixar ela nesse estado. Carolina diz que está muito arrasada. Arthur abraça ela e diz que viu ela com Gabriel e que ficou muito impressionado. Ela continua dizendo que ela estava feliz e que não lembrou a Carol dos últimos tempos. Carolina diz que o menino mudou ela, mas que se ela nunca mais ver ele, vai ser uma lembrança apenas. Arthur diz que ela estava pronta para isso e que está muito orgulhoso dela. Carolina diz que ele está com pena dela. Arthur diz que nunca e que conhece ela há muitos anos e na verdade está surpreso em ver essa mulher que ela se tornou. Carolina diz que essa mulher que ele está surpreso não atraiu ele há anos atrás. Arthur pergunta por quê. Carolina revela que Arthur gostava da Carol ambiciosa, cruel, mas que ela não é mais assim. Arthur diz que também mudou. Carolina diz que ele não mudou e que está apaixonado por uma mulher que não ama ele e que Elisa está lá com Jonatas e o bonitão nunca vai aceitar isso. Arthur diz que não e revela que ama Elisa. Carolina diz que ele ama o desafio e que não mudou nada. Arthur diz que não vai brigar e que está do lado da Carolina por tudo que eles passaram juntos e que sempre vai estar. Carolina agradece e diz que não faz mais diferença, porque ela perdeu. Arthur diz que a Carol que ele amou não ia desistir fácil assim e que ela pode ter mudado, mas que continua sendo uma guerreira e pergunta se ela tem certeza que vai desistir do Gabriel. Ele ainda fala para ela extravasar, mas não desistir e que Carol nunca fugiu de uma briga. Carolina diz que não tá fácil. Arthur diz que sabe, mas que ela vai achar um jeito de ficar com Gabriel e que o que ele puder ajudar, apesar de tudo, está do lado dela. Carolina agradece e abraça ele. Ela então sai e andando olha para trás. Os dois ficam se encarando, mas ela vai embora. No Flor do Lácio, Jonatas beija Elisa e a menina bota ele para fora do Flor do Lácio e fecha a porta. Elisa diz que amanhã tem mais e sai, mas Jonatas pergunta se só amanhã. Elisa chega em casa e recebe uma mensagem de Jonatas falando para ela ir para a varanda. Elisa estranha, mas vai. Elisa fica chamando por Jonatas, mas ele não responde. Enquanto isso, Dino fica vendo a cena. Jonatas então começa a subir uma árvore e consegue entrar na varanda de Elisa e assusta a menina. Jonatas diz que o beijo que ela deu foi muito fraco e beija a ruiva de novo. Dino, que está vendo tudo, diz que se Jonatas conseguiu subir, ele também consegue e fala para Elisa aguardar que ele está chegando. Jonatas e Elisa vão se beijando e Elisa diz que se ela estivesse sozinha, convidava ele para entrar. Jonatas diz que é assim que é bom, aí ele deixa um gostinho de quero mais. Ele então pula a varanda de novo e desce pela árvore, e Dino vai vendo toda a cena. Ele espera Jonatas sair e Elisa entrar para casa e se aproxima da árvore. Ele então começa a subir a árvore, mas ao segurarem o galho quebra e ele cai de costas no chão e desiste da ideia. No dia seguinte, Leila acorda na cama de Rafael e ele diz que tem café na cama especial
para comemorar que estão 2 noites e 1 dia juntos. Leila diz que isso não quer dizer que eles estão juntos. Rafael então tira o pão dela e diz que eles não têm nada para comemorar. No apartamento de Carol, Dorinha chega e pergunta por que a irmã demorou tanto. Carolina diz que demorou porque estava no banho e que estava tentando limpar um pouco a alma. Dorinha diz que Elisa não tirou a queixa da irmã e que ela vai dar um tapa na cara da ruiva que vai tirar esse processo rapidinho. Carolina diz que não é nada disso e que a ruiva tentou ajudar, mas que não adianta fazer mais nada e que ela só está pensando nisso tudo e no que Arthur falou para ela. Carolina diz que não vai desistir de Gabriel e que se o juiz não deixar ela adotar, ela vai todo dia visitar o menino no orfanato. Na mansão, Fabinho e Cassandra vão se pegando e Lili aparece dizendo que Fabinho nunca acordou tão cedo. Cassandra diz que o segredo é não dormir. Lili vai descendo as escadas, mas acaba torcendo o tornozelo e caindo de bruço no chão. Cassandra e Fabinho vão acudir e a ricaça diz que acha que está sangrando. Na Bachille, Germano, com Fabinho no telefone, diz que está indo para casa e manda chamar o médico. No orfanato, Carolina encontra com Gabriel e a megera diz que ainda não vai poder levar ele, mas que sempre vai ir lá para visitar ele. Cláudia fala para Gabriel ir pegar o desenho que ele fez para Carol, mas o menino diz que não quer porque tem medo que Carol vá embora. Carolina diz que não vai e o menino sai. Cláudia chama Carolina para conversar. Na sala de Cláudia, Carolina diz que sabe que Cláudia vai falar que ela não pode ficar iludindo Gabriel. Cláudia diz que não é nada disso. Ela revela que foi ela que iludiu Carolina. E revela que Gabriel nunca foi adotado porque ele é soro positivo e que vive com o HIV. Ela diz que não falou antes porque não aguenta mais ver Gabriel sendo rejeitado por causa disso e que ela arriscou até o emprego, mas que não se arrepende e garante que isso não acontece num processo de adoção. Ela diz que ela não colocou essa informação na ficha de Gabriel para não diminuir as chances dele de ser adotado. Carolina diz que tá sem saber o que dizer. Cláudia pergunta se ela ainda quer adotar o Gabriel e que precisa que ela seja sincera. Carolina diz que ela já tinha dito que o juiz não ia dar a guarda para ela. Cláudia diz que nesse caso, já sabendo da situação e estando disposta, talvez o juiz pode mudar de ideia, porque só 15% das pessoas que querem adotar estão dispostas a adotar uma criança com HIV e que o juiz sabe disso. Carolina diz que Cláudia devia ter falado isso antes. Cláudia diz que sabe que errou, mas que foi por amor ao menino e que a história de abandono dele é muito forte. Carolina diz que essa história parte o coração dela. Cláudia diz que ela sentiu o amor que Carolina teve por Gabriel desde o primeiro encontro e que Carolina é a mãe perfeita para o menino. Carolina diz que o que ela mais quer é que Gabriel seja seu filho. Cláudia diz que torceu muito e que ela vai ser contra o orfanato e escrever uma carta favorável para o andamento do processo. Carolina agradece e Cláudia fala para Carolina não contar nada para Gabriel que ele é soro positivo. Carolina agradece e abraça a Cláudia. A megera sai da sala e encontra com Gabriel, que entrega um desenho para ela e diz que ficou com medo dela não esperar por ele. Ela diz que nunca vai abandonar o menino. No Flor do Lácio, Gilda e Kátia vão armando um plano para descobrir onde Carlinhos está indo e diz que dessa vez ela vai seguir o filho. E Kátia diz que ele deve estar aprontando alguma coisa. Kátia diz que vai dar tudo certo. Hugo chega e Gilda pede para ele ficar cuidando do Flor do Lácio porque ela precisa dar uma saidinha. Hugo pega ela pela cintura e Kátia diz que eles são fofos juntos e sai. No apartamento de Arthur, Estelinha elogia o jantar, mas Elisa diz que tá mais para um lanchinho. Estelinha diz que ela jantou em um bistrô e não num rodízio de pizza. Eles fazem um brinde e Elisa diz que vai ter que jantar umas 3 vezes para matar a fome. Mas a ruiva ainda diz que gostou da aula e pergunta o que vem por aí. Max coloca uma música e Arthur diz que é a diversão e chama Elisa para dançar. Elisa pergunta para que isso e diz que é melhor não. Cida diz que isso já é pouca vergonha.
Arthur pergunta por que essa desconfiança e Estelinha diz que faz parte da aula. Elisa então pega Maurice e fala para ele dançar com ela. Maurice diz que Arthur não faria nada que ela não quisesse. Elisa diz que não confia. Maurice pergunta se ela não confia em Arthur ou nela mesma. Kátia vai levando as crianças da escola para o Flor do Lácio e Carlinhos de novo diz que vai ver um amigo e sai correndo. Daisy tenta ir atrás, mas Kátia segura ela e diz que Carlinhos vai ter uma surpresinha. Gilda aparece e começa a seguir o menino. Carlinhos vai andando para o ponto de encontro com o pai e Gilda vai seguindo ele. Carlinhos então encontra com Dino e Gilda vê a cena e diz que é por isso que Carlinhos estava fugindo. Dino fica com o olho arregalado. Gilda chama Dino de desgraçado e ele fica muito bravo, mas ela diz que fala do jeito que ela quiser e manda Carlinhos ir para casa, que com ele ela fala depois. Gilda pergunta como Dino teve coragem de voltar depois de tudo que ele fez. Dino pergunta o que ela fez com ele, e que ele foi abandonado por todo mundo menos Carlinhos. Gilda diz que não acredita que ele usou o filho para tirar dinheiro do Flor do Lácio, e revela que Carlinhos não sabe o pai que tem, e pergunta se ele quer transformar Carlinhos num bandido que nem ele. Dino desaba no choro e diz que tá na pior e correndo risco de vida. Gilda diz que ele não presta e que é um monstro. Ele então pega ela e coloca contra a parede. Ela pergunta se ele vai bater nela e chama ele de covarde e diz que ela grita e chama a polícia. Dino se ajoelha e diz que tá desesperado, mas ele fica com um sorrisinho no rosto, fingindo estar chorando. No bar, Dino escreve no papel o quanto ele deve e mostra para Gilda, e diz que é tudo isso que eles querem para deixar ele em paz, e que precisa de mais um pouco para fugir dali. Ele então promete que nunca mais vai perturbar ela e Elisa. Gilda diz que é melhor que os filhos fiquem bem longe dele. Dino pede ajuda para com essa grana. Gilda diz que não tem esse dinheiro. Dino bravo diz que o amante dela tem e que já sabe de tudo. Ele então diz que jura que com esse dinheiro ele vai para bem longe de lá. Gilda diz que não tem como pedir esse dinheiro para Hugo. Dino diz que não vai fazer falta nenhuma para Hugo e que é o preço dele para sumir de vez da vida dela. Gilda diz que devia chamar a polícia e tenta ir embora, mas Dino segura ela e diz que se ela fizer isso, ele morre na prisão e ela vai conviver com essa culpa para o resto da vida. E que ela, quando olhar para Daisy e Carlinhos, ela vai lembrar que o pai deles morreu por culpa dela. Gilda diz que quer que ele pague pelo que fez, mas vivo. Dino diz que ele já está pagando e revela que espera ela no mesmo lugar no dia seguinte. Gilda então sai e Dino se senta e Peçanha chega e diz a que ponto ele chegou, pedindo dinheiro para a mulher que tá botando chifre nele. E é isso que ele chama de corno feliz. Dino fica furioso, mas Peçanha fala que ele tá bancando Dino e que até agora não ficou irritado com ele, mas que a hora que ele ficar vai ser tenso e que é melhor ele ser um corno feliz do que um apresuntado. Gilda volta para o Flor do Lácio e diz que precisa ter uma conversa com os filhos e sobe. Kátia e Lurdinha dizem que parece que Gilda viu um fantasma. Hugo diz que são os fantasmas do passado. No seu apartamento, Gilda diz que foi Carlinhos que roubou o dinheiro. Carlinhos, chorando, diz que só queria ajudar o pai. Gilda revela que ele prejudicou o riscado. Carlinhos diz que o pai dele estava precisando muito e que não podia dizer não. Gilda diz que Dino usou o amor que o filho tem por ele para pedir uma coisa errada e que é para nunca mais o menino deixar fazerem isso com ele. Daisy pergunta se é verdade que Dino encontrou com Carlinhos. Carlinhos pede para a mãe ajudar o pai, mas Gilda diz que se ela ajudar, eles não vão ver o Dino nunca mais e que eles são só crianças e sente muito e que vai dar um jeito, mas que não é para eles falarem nada para Elisa. Gilda volta para o Flor do Lácio e Hugo diz que ouviu Carlinhos falando que Dino voltou. Gilda diz que acabou de encontrar com ele e que ele está devendo para a gente perigosa e que se não pagar, acabam com ele dentro e fora da cadeia e que está precisando de dinheiro para fugir também. Hugo pergunta se ele conseguir esse dinheiro, ele some.
Gilda diz que ele não pode dar sopa e que quer ajudar Dino pelos filhos, mas que não tem como pagar o que ele deve. Hugo diz que ele pode ajudar, mas Gilda se nega e não aceita. Hugo diz que já está envolvido nisso e que se for para ver Dino longe, ele paga o preço que for e que eles vão ter que se arriscar. Na mansão, Fabinho pergunta como a mãe está e Lili diz que bem, só um pouco fraca. Germano fala para eles deixarem Lili descansar e saem. Lili diz que Germano pode ir também. Germano diz que vai ficar do lado dela. Lili diz que sentiu tanto medo e que ela não queria essa gravidez, mas que esse susto fez ela ver o quão importante é esse bebê para ela e esquecer de todo o resto. Germano diz que o bebê está firme. Gilda chega num bar para falar com Dino. Ele pergunta se ela trouxe o dinheiro. Gilda diz que não, mas que vai conseguir daqui uns dias. Ela vai falando que Dino tem que prometer, mas ele interrompe ela e diz que ele não tem que prometer nada. Gilda manda ele ter respeito, mas Dino diz que ela não tem e que ela é uma mulher casada se envolvendo com um homem só porque tem dinheiro. No mesmo momento, Hugo aparece e diz que tá na hora dele começar a respeitar uma dama. Ele começa a gritar e manda Dino tratar Gilda com respeito. Dino pergunta o que ele vai fazer e pergunta se ele vai encarar. Gilda entra no meio para apartar a briga e pede calma para Hugo. Dino empurra Hugo, manda ele meter o pé, puxa Gilda pelo braço e diz que ele vai conversar com a sua mulher. Gilda solta dele. Hugo diz que é dinheiro que ele quer e Hugo revela que dinheiro ele tem. Gilda, Hugo e Dino se sentam em uma mesa do bar e Hugo pergunta que garantia que ele tem que se ele der o dinheiro, Dino nunca mais volta. Dino responde que é a palavra dele. Gilda diz que a palavra de Dino não vale nada. Dino diz que a vida dele não tá valendo mais nada e que se ele pegar essa grana, ele paga a dívida e cai fora. Gilda diz que pelo bem dos filhos dele, ela espera que dessa vez Dino cumpra a palavra dele. Hugo diz que se ele não cumprir, não é com ele que vai negociar, e sim com a polícia. Na casa de Gilda, ela vai falando que não deveria ter envolvido Hugo nessa história, e diz que Dino é muito perigoso. Hugo diz que é mais uma razão para ele ficar do lado dela. Gilda pergunta se era melhor eles terem chamado a polícia, e Hugo diz que acha que era melhor. No Flor do Lácio, Elisa vai trabalhando de garçonete e Dino, escondido, fica dizendo que queria muito dar um beijo de despedida em Elisa, mas que dessa vez ele vai ter que usar a cabeça. Dentro do Flor do Lácio, as crianças aparecem e Gilda pede para Riscado levar eles para a escola, mas Elisa se oferece e diz que precisa passear um pouco. A menina então sai com os irmãos e Dino fica vendo a cena. Dino fica falando para ele pensar na grana que vai tirar de Gilda e de Hugo. De repente, bate um vento e a saia de Elisa sobe e ela acaba pagando calcinha. E Dino vê e fica louco e começa a se lembrar de Elisa em Campo Claro. Elisa leva os irmãos e Dino vai atrás dela. Elisa vai voltando para o Flor do Lácio e Dino vai seguindo ela, mas ele acaba esbarrando em um homem e falando alto. Elisa olha para trás, mas Dino consegue se esconder, mas Elisa diz que não acredita. No mesmo momento, Arthur chega de carro para falar com ela e Elisa fica se perguntando se era ele. No orfanato, Cláudia vai brincando com as crianças, mas Liara aparece e chama por ela. Cláudia vai até Liara e ela diz que a diretora do orfanato descobriu que ela alterou a ficha do Gabriel. Cláudia pergunta e agora? Liara também diz que a diretora também descobriu que Cláudia mandou uma carta favorável sobre Carolina para o juiz. Cláudia diz que não se arrepende e que ela sabe muito bem que sem esse relatório, o juiz não ia deixar o Gabriel ser adotado e pergunta se ela acha que vai ser demitida. Liara diz que provavelmente e que já tinha avisado que o que ela estava fazendo era errado. Ela ainda diz que a diretora está esperando por Cláudia na sala dela. Liara ainda revela que é ela que vai na audiência de Gabriel.
Cláudia diz que, se pelo menos Gabriel for adotado, valeu a pena e pede para Liara dar notícias e também não contar nem para Gabriel e nem para Carolina do que está acontecendo. No brechó de Carolina, a megera vai ensaiando para Dorinha e Zé Pedro o que vai dizer na audiência de Gabriel. Ela vai dizendo que sabe os cuidados que ela tem que ter com o Gabriel e que por isso ela está disposta a se tornar mãe dele e que por Gabriel ter HIV, ele tem menos chances de ser adotado. Os dois aplaudem e Zé Pedro dá umas dicas para a cunhada. Dorinha pergunta se o juiz perguntar do processo de Elisa. Zé Pedro diz que eles ensaiaram essa resposta também. Carolina então diz que já é ré de um processo, mas que gostaria que fosse levado em consideração que o processo ainda não foi julgado e que por isso ela pede para não ser julgada de antemão. Dorinha coloca um galinho de arruda na orelha de Carol por via das dúvidas. No tribunal, o juiz vai dizendo que o papel dele é julgar os interesses da criança e que Carol está sendo julgada por vários motivos, mas mesmo assim quer adotar uma criança que exige responsabilidade e cuidados. Zé Pedro pede para o juiz deixar a Carol falar. A megera então fica nervosa e Zé Pedro diz que é só ela falar como eles treinaram, mas Carolina não consegue. Zé Pedro então diz para o juiz que Carolina criou um forte vínculo com Gabriel e que ela ainda não foi julgada, e que a própria moça que está processando Carolina tentou retirar o processo. Carolina então toma a palavra e diz que errou e que está pagando por isso, mas que mudou e que merece uma chance de recomeçar do zero, e que Gabriel merece ter uma família e merece ser amado. Ela se emociona e diz que é difícil de acreditar que um menino como ele tenha sido rejeitado por outros candidatos, e ela está ali disposta a tudo, e tudo que ela mais quer é fazer Gabriel feliz, e pede para o juiz deixar ela adotar o menino. O juiz então diz que dá a guarda provisória de Gabriel a Carolina. Ele vai dizendo que infelizmente muitas crianças não são adotadas por não terem a idade, o gênero ou a cor que os candidatos querem, e que nesse caso de Carolina mostra que o amor ainda vence. No orfanato, Carolina chega e grita pelo menino. O menino vai correndo e abraça ela. Gabriel pergunta se ele vai morar com Carol e ela confirma e diz que vai adorar se ele chamar ela de mãe. Gabriel chama ela de mãe e vai falar com Cláudia e pergunta se eles não vão mais se ver. Cláudia diz que ela tá voltando para o interior, mas que nunca vai esquecer dele e de Carolina. Carolina diz que sem ela eles não teriam conseguido e agradece a assistente. Cláudia diz que tá muito feliz e dá um abraço no menino. Carolina chega com Gabriel no apartamento dela e já leva ele para conhecer o quarto dele. O menino entra no quarto dele, mas Carolina vai atender a campainha e se depara com Pietro segurando uma bicicleta perguntando aonde está o seu afilhado. Eles se cumprimentam e Gabriel também cumprimenta Pietro e pergunta se a bicicleta é dele, e Pietro confirma. Dorinha e a família também chegam no apartamento para comemorar a adoção. No quarto de Elisa, a menina fica pensativa e Daisy diz que a irmã já está com saudades deles. Carlinhos diz que quando a ruiva for embora, Dino vai poder morar com eles. Daisy diz que o irmão só fala besteira. Elisa diz que o Dino tá muito longe e que ele não deve voltar. Carlinhos diz que ela que pensa e revela que ele está lá sim. Daisy diz que não era para o irmão contar. Elisa fica preocupada e diz que eles vão contar tudo o que está acontecendo agora. Em um bar, Dino vai falando para Peçanha que ele vai pegar a grana no dia seguinte e que marcou com Hugo ali mesmo. Peçanha diz que era só colocar pressão na Gilda que eles davam o dinheiro. Peçanha então diz que ele vai ficar esperando por Dino em um carro preto na esquina. E aí o bandido vai pegar o dinheiro e eles vazam. No Flor do Lácio, Hugo vai falando que vai dar tudo certo e Gilda vai dizendo que espera que Dino cumpra a parte dele. Elisa aparece e diz que então é verdade
e revela que não vai deixar o Dino tirar o dinheiro da família dela. Gilda diz que se Dino não pagar a dívida, vão matar ele, tanto na cadeia como fora dela. Elisa pergunta e daí, e Gilda diz que ele é o pai de Daisy e de Carlinhos. Elisa diz que enquanto ele conseguir arrancar dinheiro de alguém, ele não vai embora, e diz que ela tem que fazer alguma coisa e sai. Elisa então chega na casa de Germano e cumprimenta o pai. Ela diz que precisa falar com ele e revela que Dino voltou e que está chantageando Hugo e Gilda. Germano diz que dessa vez eles vão pegar o bandido. Germano então desliga o telefone e diz que Zé Pedro já avisou a polícia e que eles vão para o Flor do Lácio para armar uma estratégia para pegar Dino, mas que Gilda e Hugo vão ter que ajudar e que dessa vez eles vão conseguir pegar Dino. Lili fala para a Ruiva dormir lá, mas Elisa diz que Dino só quer o dinheiro e que ele não vai se arriscar a perder tudo. Germano então diz que vai levar ela. Já no bairro de Fátima, Elisa se despede do pai e entra no prédio. E Germano fala para ela dar um tchau da varanda para ver que está tudo bem. Dino fica vendo a cena e Elisa da varanda diz que está tudo bem. Germano então vai embora e Dino fica espionando Elisa na varanda e diz que não se pode ter tudo e que entre a Ruiva e o dinheiro ele prefere ser livre e ter o dinheiro, mas que quem sabe um dia. No dia seguinte, no apartamento de Elisa, Germano diz que eles já armaram um plano para pegar Dino. Zé Pedro apresenta os policiais que vão ajudar no plano. Gilda diz que está nervosa e que Dino vai morrer na cadeia. O policial diz que eles vão fazer o possível para proteger Dino. E Elisa diz que um dos comparsas dele é Peçanha. O policial diz que o Wilson vai ajudar, mas que vai ficar a paisana. Gilda diz que as crianças não podem ver nada disso. Elisa garante que elas não vão ver. Germano diz que Gilda fez a coisa certa. Gilda diz que não é isso que queria e garante que Dino não presta, mas ele continua sendo o pai das crianças. Mas Elisa diz que também é um criminoso que precisa ser preso. Já à noite, Gilda e Hugo vão para o ponto de encontro com Dino e o Wilson vai atrás deles sem o uniforme da polícia. Os dois então chegam no bar e encontram com Dino. Gilda fala para eles resolverem isso de uma vez. Dino pede calma e vai mexer com ela, mas Hugo diz que em Gilda ele não põe mais a mão. Dino pergunta cadê o dinheiro. Hugo entrega a mochila e Dino confere a quantidade de dinheiro. Hugo então diz para ele pegar a grana e ir embora das vidas dele. Ele vai indo embora, mas volta e diz que se os filhos deles perguntarem dele, não fala que ele fugiu. Gilda diz que não tem o que dizer e manda ele ir embora de uma vez. Ele sai do bar e o Wilson, que estava fora do bar, vê e começa a seguir o bandido. Dino vai correndo para o carro de Peçanha e o Wilson, que estava escondido atrás de um poste, fala no telefone que é agora. Dino então mostra para Peçanha a grana toda que está dentro da mochila, mas o delegado manda ele calar a boca e entrar no carro. Ele entra no carro e Peçanha e Dino conferem o dinheiro e diz que nem acredita que Dino conseguiu dar uma bola dentro e diz que eles vão dividir lá na pensão. Peçanha começa a andar com o carro, mas dois carros da polícia cercam eles. Wilson, com uma arma na mão, manda eles saírem do carro. Peçanha sai e diz que só vai pegar o documento dele dentro do carro. Ele então diz para Dino que armaram uma emboscada para eles e manda Dino passar a mochila de dinheiro para ele. Dino tenta resistir, mas acaba passando a mochila. Peçanha se vira apontando uma arma para os policiais. Wilson diz que ele está preso, mas Peçanha diz que quer ver quem vai pegar ele e começa a atirar. Mas o Wilson também atira em Peçanha e todos os policiais começam a ir em cima de Peçanha. Dino sai de fininho do carro e foge. Peçanha vai sendo algemado e diz que é delegado e que eles podem resolver isso na tranquilidade. Enquanto isso, os policiais veem que Dino fugiu e correm para tentar pegar ele, mas ele fica escondido debaixo de um caminhão e diz que Gilda e Hugo vão pagar caro por isso.
Ele então sai debaixo do caminhão e começa a correr pela rua para fugir. No apartamento de Elisa, ela diz que os policiais prometeram que iam prender Dino. O policial diz que Dino se aproveitou da troca de tiros para fugir. Gilda diz que tem certeza que Dino vai atrás dela, mas Hugo diz que protege ela e os filhos e Germano diz que também vai ajudar. Elisa diz que não vai conseguir ir para Paris assim. Zé Pedro diz que Peçanha pode dar alguma pista de Dino. Wilson chega e diz que todos estão em alerta. Elisa diz que a mãe vai ter que contar a verdade para os irmãos. Gilda diz que ela não pode fazer isso. Germano diz que eles vão arrumar um psicólogo infantil e que vai ser tudo mais tranquilo. E o policial diz que uma viatura vai ficar lá a noite inteira para eles ficarem seguros. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!